Eu nasci por acidente. Minha mãe teve uma noite com um cara que ela mal conhecia. Se meus avós não tivessem forçado os dois a se casar, talvez eu nem tivesse nascido. Quando cheguei ao mundo, ninguém ficou feliz. Parecia que eu era um castigo para eles. Meu pai nunca escondeu que não gostava de mim. Sempre dizia que eu tinha acabado com a vida boa que ele queria. Minha mãe não me batia, nem gritava, mas também nunca me deu carinho ou disse algo legal. Para eles, eu não era filho de verdade. Eu era só um peso que eles tinham que aguentar. Até os meus 11 anos, vivi com uma regra: não cause problemas. Aprendi a andar devagar, falar baixo e sumir do caminho. Mas mesmo assim, só o fato de eu estar ali já irritava meu pai. Aí um dia tudo mudou. Minha irmã Lori nasceu. Ela foi como um milagre para eles. Choraram de alegria, deram abraços e fizeram festa. Desde aquele dia, eu virei o esquecido. Só servia para ajudar. Kayla, cuida da sua irmã. Kayla, fica quieta. Lori tá dormindo. Kayla, por que você não é igual a Lori? Lori ganhava roupas novas. Eu ganhava roupas usadas de gente que nem conhecíamos. Ela tinha festa de aniversário, com bolo e tudo. Eu ganhava uma vela e um pedaço de pão. Ela ganhava abraços. Eu ganhava silêncio. Uma vez perguntei para minha mãe: eu fiz alguma coisa errada? Ela só suspirou e ficou muda, como se eu nem estivesse ali. Fui me acostumando. Parei de esperar carinho. Mas nunca parei de sonhar. Aprendi a me esconder no fundo. Pensava que se eu ficasse quieta, sem causar problema, talvez meu pai parasse de me olhar com ódio. Talvez minha mãe parasse de suspirar toda vez que eu falava. Mas não adiantava. Eu era só uma sombra naquela casa, sempre servindo os outros. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe me deu um esfregão e falou: a partir de hoje, é você quem vai limpar a casa toda. No começo, era só limpar mesa e varrer o chão. Mas logo eu estava lavando roupa, esfregando o chão, lavando louça, cuidando de tudo. Com 10 anos, minha mãe quase não fazia mais nada. Kayla, a roupa tá suja. Kayla, o chão tá imundo. Limpa de novo. Kayla, faz o jantar. Foi assim que virei a empregada da casa. Mas nunca ganhei dinheiro, nem um obrigada. Enquanto eu trabalhava, Lori vivia como uma princesa. Ganhava vestidos novos, bolos lindos de aniversário, brinquedos e bonecas toda vez que queria alguma coisa. Lembro de uma vez que pedi uma mochila nova, porque a minha já estava toda rasgada. Minha mãe me olhou como se eu fosse maluca. Sua mochila ainda dá para usar, ela falou. Uma semana depois, Lori ganhou uma mochila rosa, novinha, cheia de glitter. Mas o pior nem eram as coisas que eu não ganhava. Era como minha mãe olhava para Lori, com amor. Como meu pai sorria para ela e dava tapinhas nas costas quando ela tirava boas notas. E eu? Eu podia limpar a casa inteira e ninguém dizia obrigado. Eu fazia o jantar toda noite e ninguém perguntava se eu já tinha comido. Mesmo me sentindo sozinha, tinha uma coisa que me fazia sentir especial: cozinhar. A primeira vez que fiz comida sozinha, eu tinha 9 anos. Só fiz ovos mexidos, mas lembro até hoje de como fiquei feliz vendo a gema derretida em cima da torrada. Com o tempo, cozinhar virou a única coisa que me fazia bem. Aprendi vendo minha mãe na cozinha. Prestava atenção em tudo que ela fazia e tentava repetir quando dava. Com 13 anos, eu já sabia fazer um jantar completo sozinha. Nunca esqueço da primeira vez que fiz lasanha. Lori deu a primeira mordida e falou: uau, isso tá muito bom. Minha mãe sorriu, mas não para mim. Olhou pro meu pai e disse: acho que dessa vez eu caprichei, né? Eu queria gritar. Fui eu que fiz. Mas aí lembrei que eu era só uma sombra. E sombras não ganham crédito. Segurei minha raiva e pensei: tudo bem. Um dia, eu vou encontrar meu lugar. Um lugar onde eu não precise ficar no escuro, esperando que alguém me veja. Eu sempre soube meu papel na família. Eu era a calada, a invisível, a diferente. Mas isso não quer dizer que eu não tinha sonhos. Eu queria ser chefe.
Não só cozinhar em casa para os outros. Eu queria fazer pratos que as pessoas lembrassem depois. Depois da escola, eu via programas de culinária, anotava receitas e treinava sempre que dava. Sonhava em abrir meu próprio restaurante. Um lugar onde as pessoas viessem porque amavam minha comida. Um lugar onde eu não fosse só uma sombra. Mas no dia em que falei isso em voz alta, eles riram de mim. Abrir restaurante? Quem você pensa que é, o Gordon Ramsay? Meu pai falou, balançando a cabeça. Restaurantes falham o tempo todo. As pessoas comem uma vez e esquecem no dia seguinte, ele disse. Kayla, seja realista, minha mãe falou. Faz algo normal, tipo contadora, professora ou trabalhar em escritório. Algo seguro. E, como sempre, Lori piorou tudo. Você pode trabalhar no Wendy's, eles também precisam de cozinheiros, ela falou. E todos riram. Cerrei os dentes e engoli a dor. Não sei porquê, mas mesmo depois de tantas piadas e desprezo, meu pai aceitou pagar minha escola de culinária. Mas ele deixou bem claro. Isso é tudo que você vai receber de mim. Não espere mais nada. A casa, o dinheiro, tudo vai para Lori. Achei que isso fosse me machucar, mas na verdade, senti alívio. Eu não queria nada deles. Só queria uma chance e agora eu ia ter. A escola de culinária foi o primeiro lugar onde senti que eu realmente pertencia. Lá, ninguém me ignorava, ninguém me comparava com a Lori. O que importava era a comida que você fazia, não o seu sobrenome. Ficava até tarde treinando. Aprendi a usar bem as facas, a combinar os sabores e fui me esforçando mais a cada dia. Pela primeira vez, me senti importante de verdade. Eu sonhava que, depois de me formar, conseguiria um emprego fixo e, um dia, abriria meu próprio restaurante. Mas esse sonho desmoronou rápido. Eu não tinha dinheiro guardado, nem onde morar. Sem escolha, tive que voltar para casa. E no momento em que entrei, percebi, nada tinha mudado. Agora você é chefe, né? Minha mãe disse com aquela voz falsa, toda doce. Então vai cozinhar todos os dias agora. Não é como se tivesse algo melhor para fazer, né? Lori riu e completou. É, pelo menos agora você serve para alguma coisa aqui em casa. Eu não respondi. Não adiantava. Só pendurei meu diploma na parede do meu quarto velho, um quartinho pequeno, com papel de parede desbotado e a mesma cama velha de quando eu era criança. Cheguei tão longe, só para acabar no mesmo lugar. Mas fiz uma promessa a mim mesma, eu não ia ficar ali para sempre. Um dia, eu ia embora. E nunca mais ia voltar. Achei que tudo fosse mudar depois da faculdade de culinária. Mas não mudou. Eu ainda era Kayla. Ainda invisível. Só que agora também era cozinheira da casa, sem receber nada por isso. Durante o dia, eu trabalhava num restaurante pequeno. O salário era baixo, mas pelo menos eu estava ganhando prática. Meu turno começava cedo e terminava tarde. E mesmo assim, quando eu chegava em casa cansada, minha mãe sempre tinha mais alguma tarefa me esperando. Você tem um emprego agora, mas não esquece de limpar a casa, ela dizia. Eu quase ri. Se não fosse tão triste. Desde pequena eu faço isso. Já Lori? Nunca fez nada. Ela ainda era a princesinha da casa. Meus pais davam tudo para ela. No último ano do ensino médio dela, meu pai apareceu com um carro branco, novinho, na garagem. Ele sorriu, chamou Lori para fora e disse: Minha garotinha merece o melhor. E entregou as chaves para ela. Eu fiquei ali, parada, olhando o carro brilhar no sol. Senti um peso no peito. Quando eu tinha a idade da Lori, nunca imaginei ter um carro. Ia a pé ou pegava uma bicicleta velha emprestada para ir trabalhar. Uma vez falei que estava juntando dinheiro para comprar um carro usado, e meus pais só riram. Com que dinheiro? Eles disseram. Você nem consegue pagar o aluguel. Eu queria sair de casa, mas com o pouco que eu ganhava, era impossível alugar um lugar só para mim. Tentei guardar dinheiro, mas minha mãe sempre arrumava um motivo para pegar parte do que eu juntava. Você mora aqui, tem que ajudar nas contas, ela dizia.
Não importava que eu cozinhava todas as refeições, limpava a casa inteira, todos os dias. Mesmo assim, tinha que dar parte do meu salário para eles, como se eu fosse uma hóspede indesejada. Naquele Natal, prometi para mim mesma que faria alguma coisa para me sentir importante. Passei meses juntando dinheiro para comprar presentes para todo mundo. Mas então vi os presentões que meus pais compraram para Lori. Um iPhone novinho, joias brilhando. Percebi que eu nunca conseguiria dar algo parecido. Então comprei bilhetes de loteria. Não os mais baratos, mas aqueles com o maior prêmio do ano. Pensei, talvez, só desta vez, algo de bom possa acontecer para mim. Na manhã de Natal, coloquei os envelopes na mesa. Cada um tinha um bilhete dentro. Mas quando abriram, ninguém sorriu. Ninguém ficou feliz. Em vez disso, zombaram de mim. Bilhete de loteria? Meu pai falou, levantando a sobrancelha. Sério, Kayla? Você não conseguiu pensar em nada melhor? Minha mãe balançou a cabeça. Que desperdício. Lori riu e jogou o envelope de lado. Nossa, você é tão pobre que nem conseguiu comprar um presente de verdade. Todos riram. Fiquei ali, parada, sem reação. Minha mãe então olhou para mim, com aquele sorrisinho falso e disse: Pensando bem, já que a Kayla não deu nada especial para ninguém, ela também não deveria ganhar presente nenhum. Justo, né? Todo mundo concordou, como se aquilo fosse normal. Segurei firme na beirada da mesa, minhas unhas apertando a palma da mão. Então me levantei sem dizer nada. Fui até eles e peguei de volta os bilhetes da mão de cada um. Quer saber? Falei com a voz tremendo. Eu vou ficar com isso. Feliz Natal. Não esperei resposta. Saí de casa com raiva, sentindo que nem conseguia respirar. O Natal devia ser um momento de união, mas eu nunca tinha me sentido tão sozinha. Alguns dias depois, eu até tinha esquecido dos bilhetes. Estavam no bolso do meu casaco, jogado em cima da cadeira do meu quarto. Eu nem esperava que algo acontecesse. Mas aí, um dia, no meu intervalo no restaurante, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Quase não atendi, achando que era trote ou propaganda. Mas a voz do outro lado me fez congelar. Oi, aqui é a Kayla Harrison. Aqui é a Kate, da Loteria Estadual. Estou ligando para dizer que você ganhou um prêmio. Me sentei reta na cadeira. O quê? Seu bilhete acertou todos os números da Loteria de Natal. Depois dos impostos, seu prêmio é de $2.500.000. A sala parecia girar. Segurei o celular com força, tentando ficar calma. $2,5 milhões. Nunca imaginei ter esse dinheiro na vida. Enquanto Kate explicava como eu podia receber o prêmio, tudo começou a parecer real. Essa era a minha chance. Quis contar para alguém, mas eu não tinha amigos próximos. Então cometi o maior erro da minha vida. Contei para minha família. Entrei na cozinha. Eles estavam jantando. Minha voz ainda tremia quando falei. Eu ganhei na loteria. $2.500.000. A sala ficou em silêncio. Minha mãe e meu pai pararam o que estavam fazendo. Lori desligou o celular e me olhou com os olhos arregalados. Então ela pulou da cadeira. Espera aí. Esse bilhete era para ser o da mamãe. Então o dinheiro é da família. Senti um arrepio gelado. Não. Vocês não quiseram os bilhetes, lembram? Eu peguei eles de volta. Meu pai colocou o garfo na mesa, devagar, e disse: Kayla, você mora aqui. Devia dividir o dinheiro com a família. Isso pode nos ajudar muito. Minha mãe entrou na conversa, com aquele jeito doce falso. Querida, você sabe lidar com tanto dinheiro? Seu pai e eu podemos guardar para você, com segurança. Eu ri, amarga. Não finge que se importa. Você sabe que, se eu entregar o dinheiro, nunca mais vou ver um centavo. Lori fechou as mãos em punho. Você é muito egoísta. Deve isso para nossa família. A gente te sustentou por anos.
Você pensa em quem pagou comida, contas, aluguel? Ri de novo, mas sem alegria. Eu devo, é? Eu limpei essa casa. Cozinhei todas as refeições. Entreguei meus salários para mamãe. E agora que consegui alguma coisa, vocês acham que eu tô devendo? O rosto do meu pai ficou sério. Se você não dividir o dinheiro, então não precisa mais morar aqui. Olhei para ele. Como assim? Minha mãe se levantou, cruzou os braços, me olhando com frieza. Se você não vai dar o dinheiro pra gente, então pode sair. Não pense que vai morar aqui de graça agora que tem dinheiro. Se cuida. Já deixamos você ficar aqui por tempo demais. A raiva crescia dentro de mim, mas ao mesmo tempo, senti outra coisa, alívio. Olhei bem para cada um deles e enxerguei, de verdade, o que sempre esteve claro. Eles nunca me viram como parte da família. Respirei fundo. Tudo bem. Eu vou embora. Ninguém tentou me parar. Ninguém ficou triste. Subi as escadas, coloquei minhas roupas na mala, peguei meus documentos e o bilhete premiado. Na porta da frente, parei por um segundo. Obrigada, falei, com a voz firme e calma. Graças a vocês, agora eu sei que não pertenço a este lugar. E saí. Não olhei para trás. Eu não tinha casa, nem família, mas tinha uma coisa melhor, uma nova chance. Era uma noite fria de inverno. Eu segurava uma bolsa pequena com tudo que eu tinha. Sem um plano certo, mas com uma certeza. Eu nunca mais voltaria. Minha primeira parada foi a casa lotérica. Eu precisava confirmar que o dinheiro era meu e que ninguém mais podia pegá-lo. Quando assinei o cheque de 2,5 milhões, senti que aquilo era mais do que dinheiro. Era liberdade. Era meu novo começo. Mas eu não ia gastar tudo à toa. Não sou do tipo que compra carro caro ou roupa de marca só para aparecer. Eu queria fazer algo de verdade. Aluguei um apartamento simples, na parte mais barata da cidade. Não era grande, nem bonito, mas era meu. Pela primeira vez, eu tinha um lugar só meu. Nas semanas seguintes, fiquei horas e horas no meu laptop. Li tudo sobre como abrir um restaurante. Como achar um bom lugar, tirar licenças, contratar gente, escolher fornecedores e divulgar. Eu sabia que não podia contar só com sorte. Tinha que trabalhar duro. Depois de muitos dias procurando, encontrei um prédio antigo no centro. Já tinha sido um restaurante, mas estava abandonado. Cheirava a mofo, o chão estava quebrado. Mas eu vi ali um lugar com potencial. Quando falei com o dono do imóvel, ele riu. Você quer abrir um restaurante aqui? Boa sorte. Mas eu não precisava de sorte. Eu precisava de esforço. Contratei gente para consertar tudo. Ajudei a escolher cada detalhe, os azulejos, as luzes, a pintura. Não queria só abrir um restaurante. Queria criar um lugar que parecesse um lar. Para quem ama comida, para quem quer se sentir bem-vindo. Meses depois, lá estava eu, em pé, olhando a fachada do meu restaurante, Kyla's Table. Meu nome estava na placa. Era de verdade. No dia da inauguração, eu estava morrendo de medo. E se ninguém viesse? E se não gostassem da minha comida? Mas o primeiro cliente entrou, fez o pedido e sorriu depois da primeira garfada. Naquele momento, eu soube, eu consegui. A cada dia, mais pessoas vinham. A notícia se espalhou, havia um restaurante pequeno, com comida feita com carinho. Criei receitas especiais, organizei noites temáticas, usei as redes sociais para divulgar. O que era só um restaurante simples virou um sucesso. Um ano depois, abri o segundo. Anos depois, o terceiro. Eu, Kyla Harrison, a garota esquecida pela própria família. Agora era dona de uma rede de restaurantes em crescimento. E eu estava só começando. 4 anos depois, eu estava sentada no meu escritório, na terceira unidade do Kyla's Table, revisando os papéis de finanças, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Esperei um pouco, e atendi. Kyla. A voz do outro lado fez um arrepio subir pela minha coluna.
Fazia 4 anos que eu não ouvia aquela voz. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. E agora, do nada, ela me ligava. Era minha mãe? O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme e sem emoção. Ela suspirou, como se estivesse carregando algo muito pesado. É a Lori, ela disse. Ela está com problemas. Contou que Lori perdeu o emprego, foi pega roubando, e agora ninguém quer contratá-la. Ela está cheia de dívidas. A família toda está com dificuldades. Precisamos da sua ajuda. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando segurar a raiva. E só agora você lembra de mim? Falei. Vocês me mandaram embora, lembra? Acabou. A gente não tem mais nada a ver. Ela ainda é sua irmã? Minha mãe respondeu, com uma voz suave, tentando parecer preocupada. Sim, ela errou, mas ela precisa de uma segunda chance. Por favor, você pode ajudar? Fiquei em silêncio. Uma parte de mim queria desligar na hora. Mas outra parte, bem pequena e tola, lembrou da Lori quando era criança. Antes de virar aquela pessoa egoísta e cruel. Suspirei. Posso dar um emprego para ela. Mas nada de tratamento especial. Se quiser trabalhar, vai ter que seguir as regras como todo mundo. Obrigada, Kayla. Eu sabia que você ainda tinha um bom coração, ela disse. Dei uma risada seca. Agora eles precisavam de mim. A mesma garota que eles tinham jogado fora. Lori começou a trabalhar como gerente de RH em um dos meus restaurantes. No começo, parecia outra pessoa. Chegava cedo, ajudava os colegas, fazia até hora extra. Comecei a pensar que talvez ela tivesse mudado. Mas logo começaram os sussurros. Alguns funcionários vieram até mim, com cara de desconforto. Kayla, a gente tá ouvindo umas coisas. Descobri que Lori estava falando mal de mim pelas costas. Disse que eu não pagava direito os funcionários. Que eu estava ficando com todo o dinheiro. Chegou a dizer que o restaurante deveria ser dela, porque eu roubei tudo da família. No começo, eu não queria acreditar. Mas logo percebi que o clima mudou. Alguns funcionários ficaram mais quietos perto de mim. Outros pararam de me olhar nos olhos. O pessoal parecia menos animado, menos motivado. Um dia, o chefe do restaurante, Wayne, me chamou num canto. Falou bem sério e baixo. Kayla, você precisa saber de uma coisa. A Lori tá causando confusão. Ela tá dizendo pros funcionários fazerem greve. Disse que, se todo mundo parar de trabalhar, vocês vão ser obrigados a aumentar os salários, ou fechar o restaurante. Uma raiva começou a crescer dentro de mim, devagar. Mas dessa vez, eu não ia ficar calada. Eu dei uma chance pra Lori. Deixei ela voltar pra minha vida, e ela me traiu. Mas eu não era mais a mesma Kayla. E ela ia descobrir isso logo. Fechei os punhos. Não se preocupa, Wayne. Eu sei o que fazer. No começo, achei que a Lori só queria sujar meu nome. Mas aí aconteceu algo pior. Uma noite, Juliana, minha gerente financeira, entrou no meu escritório. Ela estava pálida. Kayla, temos um problema, ela disse. Levantei os olhos dos papéis. O que foi? Estamos com um rombo de $10.000 este mês. O dinheiro sumiu. E não tem nenhum registro de retirada no cofre. Meu coração disparou. Alguém mais sabe disso? Juliana balançou a cabeça. Eu só percebi depois de revisar tudo de novo. Mas Kayla, só 4 pessoas têm acesso ao cofre, você, eu, o Wayne, e ela. Ela nem precisou dizer o nome. Eu já sabia. Lori. Eu não queria acreditar sem provas. Mas não dava para deixar isso continuar. Se alguém estava roubando de mim e da minha equipe, essa pessoa precisava pagar. Então instalei câmeras escondidas perto do cofre e na sala de contabilidade. 5 dias depois, tarde da noite, enquanto eu revisava os relatórios, recebi uma notificação. Atividade suspeita na sala de contabilidade. Abri a câmera ao vivo.
Era ela. Lori. Entrou na sala, olhou para os lados. E abriu o cofre. Pegou maços de dinheiro e colocou tudo dentro da bolsa. Minhas mãos gelaram. Eu não queria acreditar, mas era verdade. Eu dei uma segunda chance para ela. E ela fez isso. Na manhã seguinte, liguei para a polícia. Quando chegaram no restaurante e perguntaram por Lori, ela ficou em choque. O quê? O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Fiquei ali, de braços cruzados, com a voz firme e calma. Tenho provas. As câmeras gravaram tudo. O rosto dela ficou branco. Você não vai fazer isso comigo, vai? Olhei bem nos olhos dela. Vou sim. A polícia algemou Lori ali mesmo, no restaurante. Na frente de todo mundo, funcionários e clientes. Menos de uma hora depois, meus pais chegaram, furiosos. Kayla, o que você pensa que está fazendo? Gritou meu pai. Você chamou a polícia para sua própria irmã? Minha mãe chorava do lado dele. Ela só cometeu um erro. Você precisava ser tão cruel assim? Dei uma risada sem humor. Um erro? O verdadeiro erro foi confiar em vocês de novo. Meu pai apontou o dedo na minha cara. Você vai se arrepender disso. Se não retirar a denúncia agora, não é mais nossa filha. Pela primeira vez na vida, aquelas palavras não doeram. Na verdade, me libertaram. Cruzei os braços e falei com calma. Tudo bem. Finjam que eu nunca existi, como fizeram no dia em que eu fui embora. Eles continuaram gritando. Minha mãe chorava. Meu pai ameaçou me processar. Mas eu não senti nada. Só olhei para eles, sem emoção. Depois de um tempo, eles foram embora, cheios do mesmo ódio de sempre. Mas, dessa vez, eu não chorei. Eu senti paz. A porta que eu tinha deixado aberta para eles, dessa vez, eu fechei, para sempre. No dia do julgamento, cheguei cedo. Não porque eu queria estar lá, mas porque queria ver se Lori ainda teria coragem de mentir na minha cara. Ela entrou no tribunal toda arrumada, cabelo feito, roupa elegante, expressão calma, como se fosse ela a vítima. Quando foi chamada para depor, ela suspirou, balançou a cabeça como se estivesse arrependida e disse com a voz tremendo: Eu nunca quis roubar da minha irmã. Só peguei o dinheiro emprestado. Ia devolver. Mas antes que eu pudesse, ela chamou a polícia. Nunca pensei que ela faria isso com a própria família. Eu cerrei os punhos, mas fiquei quieta. Esperei muito por esse momento. O promotor se levantou. Senhorita Harrison, a senhora sabe que essa não é a primeira vez que é acusada de roubo? O rosto de Lori ficou branco. Eu não sei do que o senhor está falando, ela respondeu. As portas do tribunal se abriram. Um homem entrou. Na hora, reconheci, era o ex-chefe da Lori. Ele falou para todos no tribunal o que ela tinha feito na empresa dele. Contou como ela roubou dinheiro. E, quando foi pega, inventou uma mentira horrível. Acusou ele de assédio sexual para tentar se livrar da culpa. As pessoas no tribunal ficaram em choque. Lori ficou sem reação. Aí o promotor colocou um áudio. Era de ex-funcionários da empresa, dizendo que Lori inventou tudo para se proteger. Quando o juiz deu a sentença, ela foi considerada culpada por roubo e fraude. Vi os policiais colocando as algemas nela de novo. Ela chorava, implorava, pedia ajuda, mas ninguém respondeu. Foi então que ela olhou direto para mim, com ódio nos olhos. Você vai se arrepender disso, Kayla. Você roubou minha vida. Olhei de volta, firme. Não, Lori. Você destruiu a sua própria vida. Depois daquele dia, nunca mais falei com minha família. Eles tentaram me ligar. Às vezes para me culpar, às vezes para pedir ajuda. Mas eu nunca atendi. Eu tinha cortado todos os laços. Eles não faziam mais parte da minha vida. Eu foquei no trabalho, em fazer meu restaurante crescer. Anos depois, o Kayla's Table tinha 6 lojas espalhadas pelo estado. Virei um nome conhecido no mundo da gastronomia. Mas, mais do que sucesso,
eu não estava mais sozinha. Wayne, Juliana e minha equipe leal. Eles não eram só colegas de trabalho. Eram minha verdadeira família. Uma família construída com respeito, confiança e amor. Não por sangue. Eu fui Kayla, a menina esquecida, que ninguém via, que ninguém queria por perto. Mas agora eu era Kayla Harrison. A mulher que construiu o próprio caminho. E que nunca mais deixaria ninguém tirar isso dela. A história da Kayla não é só sobre ela. Muita gente vai se identificar. Tem pessoas que são machucadas ou maltratadas pela própria família. Mas mesmo assim conseguem se levantar. Essa história mostra uma coisa importante. Família nem sempre é um lugar de amor e segurança. E às vezes, a única forma de se valorizar é se afastar de quem faz mal. O sucesso não aparece do nada. Ele vem de esforço, coragem e de acreditar em si mesmo. A vida da Kayla prova isso. O seu passado não define quem você vai ser. Você é quem escolhe. E você? O que achou da história da Kayla? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que teve que lutar para ser reconhecido? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de seguir o canal para ver mais histórias reais e inspiradoras sobre família e superação.